Olá, feliz dia! Supere qualquer problema, sinta-se novamente pronto para vencer e faça das adversidades apenas oportunidades para o seu crescimento. Torne-se apto a conseguir tudo isso assistindo a partir de agora ao programa Seicho Noye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! E hoje a preletora Maria Murakami desfila pela sua telinha a inconfundível aura da grande mãe espiritual que ela é e nos ensina qual é a postura mental que atrai a prosperidade. Acompanhe no quadro de perguntas e respostas mais uma orientação de nossos preletores aos amigos do programa que nos envia seus pedidos de ajuda. O amor é como a luz do sol que ilumina a terra. Esse será o tema da palestra do preletor Carlos Alberto da Silva, um convite para que nos tornemos pessoas mais generosas e plenas. As academias de treinamento espiritual da Seicho Noye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seicho Noye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seicho Noye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Pensamentos alegres, sentimentos puros e atos generosos tornam qualquer pessoa um imã de riqueza. Saiba mais a respeito na palestra de agora com o tema Postura Mental da Prosperidade. Brinda-nos com sua sabedoria a preletora Maria Murakami. Muito obrigada a você que sempre nos acompanha no programa da Seicho Noye na TV, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E hoje o tema é prosperidade. Postura mental da prosperidade. Prosperar é o que todo mundo busca. Mas você é do tipo que corre atrás da prosperidade ou a prosperidade corre atrás de você? Em primeiro lugar, nós precisamos saber que a prosperidade, ela é consequência. Ela é a colheita. Para que haja a colheita, é preciso haver a semeadura, o plantio. Para que haja a consequência, é preciso que haja a causa. Então, hoje nós vamos estudar as causas que nos levam a ter a prosperidade. E nesse livro que vamos estudar hoje, Todos Podem Ter Sucesso, de autoria do professor Katsumi Tokuhisa, ele cita 4 posturas mentais importantes para que nós possamos ter prosperidade na nossa vida. Primeira, ter o sentimento de se tornar útil ao maior número de pessoas. Segundo, quem doa, recebe. E terceiro, aquele que inveja a felicidade do outro, renega a prosperidade. E quarto, agradecer as coisas que nós já possuímos. Então, são 4 as posturas mentais que nos conduzem para a prosperidade. E essas posturas mentais vão constituir, então, a causa, o plantio, a semeadura necessária para que nós possamos colher a prosperidade em nossa vida. Por isso, você que está hoje aí no seu sofá assistindo esse nosso programa, pode crer
mesmo que a sua vida tenha sido difícil, só de reveses, muitos fracassos, muitas experiências dolorosas na sua vida, ela, no momento em que você muda a sua postura mental, a partir do momento em que você muda essa postura mental, você começa a trilhar o caminho da prosperidade. Então vamos à primeira postura mental, que é ser útil ao maior número de pessoas. Aqui o professor escreve: faça todos os dias algo em benefício dos outros. Só essa parte que se presta para o bem dos outros é a parte viva da sua vida. A parte da vida que não se presta para o bem dos outros é vida morta. É a de suicídio. Só aqueles que procuram evitar a vida de suicídio é que alcançam grandes progressos. Olha que ensinamento primoroso. Nós aprendemos na Seichonoye que a lei da vida atua em nós sempre para fazer-nos crescer. E essa lei da vida, ela nos faz crescer quando nós dedicamos o nosso trabalho, o nosso tempo, as nossas palavras, o nosso semblante, o nosso pensamento para fazer a felicidade do outro. Então, no nosso empreendimento, na loja que tivermos, ou no escritório que nós tivermos, que a nossa mente esteja voltada para produzir mercadorias ou produzir serviços que realmente façam o outro feliz. Essa é a lei da prosperidade. Porque nesse momento em que nós trabalhamos visando beneficiar o maior número de pessoas, esse é o momento em que a nossa vida está viva. E quando está viva, logicamente, então está crescendo. Por que tem pessoas que fracassam, por mais que se esforcem, ralam ali? Justamente porque trabalham não com o intuito de beneficiar o maior número de pessoas. Possivelmente está trabalhando com o intuito de ganhar muito dinheiro. O dinheiro, gente, é consequência da dedicação, de amor no trabalho que nós estamos fazendo. Tanto é que aquela mãe dedicada, a esposa dedicada, quando ela faz a comida, por que os filhos gostam? Porque ela foi feita com dedicação. Qual é o filho que não gosta da comida da mãe? E por que é gostosa? Porque a mãe, ela prepara pensando nos filhos, pensando no semblante risonho e feliz dos filhos do momento em que estão saboreando. Ela faz com amor, pensando nos filhos. Por isso que ela é saborosa. Assim também deve ser a nossa postura em relação ao nosso trabalho, o relacionamento com os amigos também. Tá? A prosperidade pessoal está na quantidade de amigos que nós fazemos. E a quantidade de amigos que nós fazemos é proporcional à felicidade que nós proporcionamos para eles. Né? E aí agora vamos então para a segunda postura mental, que é essa que o professor escreve aqui, é quem doa, recebe. E o professor escreve aqui o seguinte: existe a lei, quem rouba é roubado. Invertendo essa lei seria quem doa, recebe. Ou seja, se a pessoa nutrir uma mentalidade que ambiciona e deseja tirar do outro alguma vantagem, exatamente por causa dessa mentalidade, será usurpada por outrem e não conseguirá ser próspera nem feliz. Gente, isso é lei, é a lei do universo. O universo foi criado pelo divino, por Deus, de tal forma que somente aquele que dá, recebe. Os pássaros, as aves, as abelhas, elas sugam néctar das plantas, mas em contrapartida, eles carregam os pólens para que haja a multiplicação das plantas. Nós inspiramos o oxigênio que recebemos dos vegetais e damos para eles aquilo que eles precisam, que é o gás carbônico. É a lei da circulação do dar e receberás. Por esse motivo que o professor escreve:
Se a pessoa nutrir uma mentalidade que ambiciona e deseja tirar do outro alguma vantagem, exatamente por causa dessa mentalidade será usurpada por outra. É a lei do universo. E lei é algo que, mesmo que nós não possamos ver, ela existe. E ela é que rege a vida humana, a vida dos animais, a vida dos vegetais. Então, quando nós vivemos com esse espírito de realmente doar para as pessoas, a prosperidade vem naturalmente, sem mesmo a gente pedir. E aqui o professor escreve o seguinte, tem lojas que não aceitam devolução de mercadorias. Porque acha que recebendo de volta a mercadoria vai sair prejudicado. Mas aí o professor escreve, a loja começa a prosperar quando tem aquele espírito de beneficiar o cliente. Se o cliente não ficou contente com aquela mercadoria, ele tem o direito de devolver sim. E a loja que recebe isso com boa vontade e lhe dá uma outra mercadoria, com certeza, mesmo que nesse momento ele esteja perdendo alguma coisa, lá para frente, a lei do universo vai fazer com que seja devolvido para ele em dobro. Tá? Aí o professor, aqui na página 118, ele cita um outro exemplo de uma empresa lá de Osaka, no Japão, que presta serviços para o governo desde a época do pai dele. E o trabalho que ele faz é de canalização da água. E todo o trabalho dele era trabalho do governo. E numa época em que começou a aumentar o preço da matéria-prima, ele sentiu bastante dificuldade, assim como outros empresários do mesmo ramo dele também, começaram a sentir bastante dificuldade. Justamente porque a matéria-prima aumentou, mas o governo não aumentou a verba para poder pagar os serviços, né, dessas empresas. E muitos empresários, então, acabaram cortando os contratos com o governo. Mas esse senhor, Katsuro Ijiri, lá de Osaka, Seichonei, praticante da Seichonei, ele pensou, não, sempre o governo passou para nós bastante trabalho. Então, não é nesse momento em que nós estamos assim passando por dificuldades que nós vamos lesar o governo. E ele manteve ali com pouco lucro, às vezes levando até prejuízo, mas deu continuidade ao trabalho que prestava para o governo. E aqui fala, mas justamente por essa postura, posteriormente ele recebeu muitos pedidos de trabalho, além do governo, de outras empresas, e hoje está bastante atarefado e com muito trabalho. Enquanto aquelas empresas que cortaram o contrato com o governo, que não queria aumentar o pagamento dos trabalhos, essas empresas ficaram em muito mais dificuldade. Então, esses são alguns exemplos que o professor cita para mostrar que isso é lei. Quem doa, recebe, exatamente. Outro exemplo que ele cita aqui é na página 120. É de um atacadista de tecidos para kimono. E ele fala aqui que quando ocorreu carência de tecido, começou a faltar tecidos no mercado, muitas outras empresas começaram a aumentar o preço dos produtos, porque a oferta estava pouca, né? Começaram a aumentar o preço, mas ele não fez isso. Ele continuou vendendo as mercadorias com o mesmo preço, diminuindo a sua margem. Por quê? Ele tinha um sentimento de gratidão em relação às empresas que estavam dando oportunidade para que a empresa dele pudesse continuar. E aqui fala aqui. Normalmente as pessoas em tais casos aumentam o preço alegando falta de matéria-prima ou estocando-as, esperando o momento em que o preço aumente mais. Mas o Sr. Morino, mesmo taxado de tolo, não quis explorar seus clientes e vendeu tudo a preço justo. Disse que mesmo na época de recessão, apenas a loja do Sr. Morino estava sempre com clientela. Então vejam só, tudo aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então se hoje a colheita sua não está boa, quer dizer, se a prosperidade está ausente na sua casa, faça uma reflexão.
refaça o plantio. Tá? Mude lá a causa. Mude o seu pensamento para aquele espírito de querer doar e não querer usurpar do outro. E vamos agora então para o terceiro item, a terceira postura mental que atrai a prosperidade. Então isso está na página 120. Lei áurea da provisão infinita. Quando você tiver, por pouco que seja, a mentalidade que renega com inveja a felicidade do outro, pensando que ele deveria ser mais infeliz, visto que essa mentalidade parte de você, estará renegando a sua própria felicidade, como que fechando a porta para a felicidade que está para chegar. Então, esse espírito de inveja em relação ao outro, ela estanca a prosperidade, porque aquele que inveja a prosperidade do outro, em outras palavras, está desejando a infelicidade do outro. E, em sentido contrário, a pessoa que abençoa o outro, se o outro está feliz, se o outro está próspero, essa pessoa está abrindo as portas para que a prosperidade volte para si também. Porque aquele que abençoa será abençoado, mas aquele que inveja, ele estará atraindo motivos para receber também a inveja de outras pessoas. Então, aqui escreve, sentir inveja da felicidade alheia é um sentimento de quem nunca fica contente com a felicidade do próximo. E falando claramente, ele deseja que o outro seja infeliz. Nunca nesse universo, nunca na humanidade, alguém se tornou feliz desejando a infelicidade do outro. Nunca se tornou feliz usurpando a felicidade do outro. Mesmo que em pensamento. Da importância de, quando nós estivermos à frente de uma loja, em frente à nossa loja, que estiver prosperando bastante, que nós possamos estar abençoando cada vez mais. O professor aqui fala o seguinte, que o supermercado Yaohan, lá em Atami, no Japão, certa ocasião ficou assim, o proprietário ficou bastante temeroso, porque uma famosa e grande rede de supermercados veio se instalar justamente no bairro onde eles estavam. No primeiro momento, o proprietário ficou muito preocupado, mas o proprietário era praticante da Seichonoye. E naquele momento ele refletiu, não, se ele veio para o nosso bairro, ele vai fazer com que o nosso bairro se torne cada vez mais próspero. Né? As pessoas de outros bairros virão comprar aqui, virão mais pessoas, então eu não devo ter inveja. E o que ele fez? Ele imprimiu bastante panfletos, abençoando, elogiando a inauguração daquela grande rede de supermercados, dizendo que hoje o nosso bairro está em festa, porque está tendo a honra e a felicidade de contar com mais um grande supermercado que vai trazer bastante prosperidade para o nosso bairro. E aqui o professor conta que mesmo que tenha sido instalado esse novo supermercado, esse supermercado Yaohan, a venda não caiu, pelo contrário, ambos começaram a crescer. Então, como nós podemos ver? É lei, gente. Isso é lei. Aquele que abençoa será abençoado. Aquele que trabalha para a felicidade do outro também receberá. Se é lei, não há Cristo neste mundo que poderá estar mudando. Perdão citar o nome de Cristo aqui, mas porque Cristo é poder, né? Então, tudo que é lei do universo, é a lei de Deus. Né? E vamos então aqui para agora a quarta postura mental que atrai a prosperidade e que está na página 122 do nosso livro. O que vem a ser? Agradecer ao que já recebeu. Se, com a crença de que recebemos aquilo que desejamos, agradecermos calorosamente, do fundo do coração, conseguiremos milagrosamente obter isso. Mas há pessoas que dizem, não consigo agradecer se ainda não surgiu realmente aquilo que desejo. Mas esse é um pensamento equivocado. Aqui então o professor fala da importância de nós manifestarmos gratidão por aquilo que nós já possuímos.
Porque a maioria das pessoas fica reclamando, insatisfeito das coisas que não tem. Mas se nós formos olhar ao nosso redor, estamos cercados de tantas dádivas. A presença de papai e da mamãe que nos deu a vida, a presença dos nossos filhos, da nossa família, a casa onde nós moramos, um carro que nós temos. Enfim, nós estamos cercados de tantas bênçãos. E muitas vezes nós fechamos os olhos para essas bênçãos que já recebemos de Deus. E acabamos, então, almejando outras coisas. É só quando passarmos a agradecer aquilo que nós já possuímos, é que aquelas outras coisas que ainda não possuímos, elas começam a vir para nós. Isso também é lei. Então, é importante nós sabermos o quanto é importante nós termos esse espírito. E aqui o professor cita o relato de um senhor, na página 123, em Nagoya. Ele herdou também a empresa do seu pai e fala que na crise do petróleo, as encomendas, ele trabalhava com placas metálicas, as encomendas caíram de 20% a 50%. Né? Mas, mesmo nessa situação, ele estava firme com a convicção de que ia sair dessa situação, mas a situação não melhorava. Foi quando, então, ele pediu orientação a um preletor da Seichonoye, e o preletor falou, vá participar de um seminário na Academia de Treinamento Espiritual. O que é academia? São locais onde nós ficamos 2, 3, 5, 10 dias em retiro espiritual para nós treinarmos a nossa mente, para energizarmos a nós mesmos, estarmos assim engrandecidos com o espírito de que nós temos a vida de Deus dentro de nós. E ele foi participar desse seminário. Nos 4 primeiros dias ele ficava só preocupado com a empresa dele, mas no último dia, ouvindo a palestra, ele teve a convicção. O verdadeiro presidente da minha empresa não sou eu, é a grande vida do universo, é Deus. Não tenho necessidade de me afligir em fazer algo como presidente. Deus, que é o dono dessa empresa, vai conduzir para o sucesso. E ali ele saiu desse seminário mentalizando, tudo vai melhorar com certeza, só pode melhorar, só pode melhorar. E esse espírito de gratidão aos seus funcionários, a empresa que ele herdou do seu pai, fez com que envolvesse todos os seus funcionários e, graças a Deus, conseguiram sair dessa situação de dificuldade que estava, então, na empresa. Por isso, mesmo que você esteja em dificuldade financeira, não se preocupe, não. Tá? Faça uma reflexão e afine a sua postura mental e que esteja segundo essas 4 posturas que nós passamos para vocês. E vamos, juntamente com vocês, fazer esta mentalização e os convido para ficarem em posição de oração. Sou alegre, pois sou filho de Deus. Deus Pai protege-me sempre e deixo tudo em suas mãos, com a mente tranquila de que tudo se concretizará de modo satisfatório. Deus flui para o meu interior e torna-se minha alegria. Deus é luz que ilumina o meu interior e torna-se minha luz orientadora, de dentro para fora. Estou sempre com Deus, por isso estou sempre radiante de alegria e jamais tropeço. Deus é meu Salvador, meu orientador. Deus é alegria e se faz presente onde há alegria. Muito obrigada a todos, bastante felicidade e que estejam com Deus. Muito obrigada. A orientação de nossos preletores no quadro de perguntas e respostas, a princípio, é voltada para um pedido de ajuda específico. No entanto, levamos ao ar porque pode ser útil, de alguma forma, a todos aqueles que estejam passando por algo semelhante. Acompanhe. Há anos tive uma briga muito feia com a minha mãe. Na ocasião, ela me agrediu com um tapa no rosto. Porém, isso não foi o pior. As palavras que ela me disse doeram muito mais do que o tapa que recebi. Hoje ela se encontra em uma situação muito difícil e precisa de ajuda. Mas todas as vezes que eu penso em ajudá-la, me vem um sentimento de ódio contra ela que me fez não querer ajudar. O que devo fazer para perdoar a minha mãe? O perdão não é uma coisa racional, intelectual, ou que você resolve através do pensamento. Por esse fato é que Jesus Cristo disse, perdoai 70 vezes 7.
ele respondeu a pergunta de Pedro, dizendo, não é 7, Pedro, 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7 não é para você multiplicar, porque o resultado vai estar 490. Esse 7 significa aquele 7 cíclico, eterno, constante, igual o dia da semana, que aparentemente está terminando, mas inicia outro ciclo. Então, sempre, sempre, sempre. Mas por que Cristo disse isso? Porque se você não eliminar esse sentimento de ódio que você guarda, isso só vai lhe prejudicar. No meu livro, Conquista a Felicidade com Amor, eu inseri a explicação do ódio segundo o Dicionário Técnico de Psicologia. E o ódio, segundo a definição desse dicionário, é um sentimento de forte aversão. E a pessoa que guarda o sentimento de aversão é uma repulsa que está dentro dela, na mente dela, no inconsciente dela, e isso pode fazer com que ela passe a ter alergia e outras coisas mais. E continuando, é um sentimento de aversão que fica no odiento, é uma cólera em conserva. Cólera em conserva. O que é uma conserva? Por exemplo, um picles. Um picles é uma conserva. E se você partir um picles no meio, um rabanete, por exemplo, dentro do picles estará interiorizado o quê? A acidez. Estará interiorizado o vinagre, a acidez. Então, o ódio também, quando a pessoa mantém aquele ódio, fica, segundo o dicionário, fica interiorizado na pessoa, enquanto ela não elimina, não solta, não descarrega, fica no odiento. E pela força da mente, pela lei do karma, aquilo que está dentro de você, ele se materializa. Por esse fato é que muitas pessoas morrem precocemente devido ao ódio que ela guarda. Aquele ódio se transforma em doença, em tumor, em câncer. Eis porque muitas mulheres separadas tiveram conflitos muito fortes com o marido, tem problema no útero, no ovário, nos seios, problemas ginecológicos. Isso é o ódio que está se materializando. Por outro lado, você veja bem, a sua mãe, você diz que não está em situação boa. Por quê? Porque ela guarda o sentimento de culpa por ter te dado um tapa. Ajude a sua mãe a sair dessa situação. Se você perdoar a sua mãe, depois falar, mãe, eu quero agradecer por tudo que a senhora me fez. Lembre o lado bom. Quando você era bebê, quem é que trocava as fraldas? As suas fraldas da sua mãe, que limpava tudo sem sentir aquele nojo, sem sentir repulsa, porque você havia sujado, que te dava mamadeira, que te dava comprimido quando você estava doente, que levava para tomar vacina. É a sua mãe que fazia tudo isso. Diante de tudo isso, diante de todos esses fatos, o que você puder fazer para sua mãe e harmonizar, na verdade você não estará dando só um presente para sua mãe, você estará dando presente para você, porque você vai ficar feliz em entender e compreender sua mãe. Se você ainda não tem noção do perdão, pegue 1 quilo de feijão, coloque na mesa e passe grão por grão para o lado, dizendo obrigada mamãe, obrigada mamãe, obrigada mamãe, obrigada mamãe, pensando em tantas coisas que ela fez por você. Obrigada, mamãe, obrigada, mamãe. Faça isso todos os dias até que o último grão passe para o outro lado. No dia seguinte, faça outra vez. Todos os dias durante um mês. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. E com certeza, sua mãe também melhorará a situação dela. Ela vai tirar um sentimento de culpa. Depois faça uma segunda tarefa. Pessoalmente, vá até a sua mãe. Peça perdão com algumas falhas, mesmo que aparentemente você tenha razão, abrace sua mãe e dê aquele beijo e você vai ser uma nova pessoa. Que Deus te abençoe. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seichonoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva.
Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Quando estiver sofrendo por algum motivo, olhe ao redor e veja o que as pessoas estão precisando e faça. Praticar atos generosos para os outros é o caminho mais rápido até o próprio conforto. Ame com mais força do que sofre e assim terá a paz de quem precisa, pois o amor é como a luz do sol que ilumina a terra. Fique agora com a palestra do preletor Carlos Alberto da Silva. Olá, muito obrigado. É com grande alegria que estamos juntos aqui para mais um programa da Seichonoye na TV, a Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E olhem só, no dia de hoje estudaremos um assunto muito importante que eu tenho certeza que de alguma forma contribuirá para melhorar ainda mais a nossa vida. Trata-se do tema amor. Exatamente isso. Nós iremos estudar no dia de hoje sobre o amor. E o livro-texto que estarei utilizando é Meditando sobre a Vida, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye. Aqui, na página 75, diz: o amor é como a luz do sol que ilumina a terra. O amor não é algo criado pelo homem. Certas emoções que as pessoas chamam de amor não passam de apego disfarçado de amor. O amor verdadeiro é o florescimento do amor de Deus no coração do ser humano. Bonito isso, vocês não acham? O que vem a ser o amor? O amor não é esse sentimento que normalmente as pessoas acabam dizendo. Então a pessoa às vezes confunde o gostar com o amar. Amar é um sentimento muito mais profundo do que o gostar. Enquanto o gostar normalmente está relacionado com algo, vamos dizer, mais físico, o amar não. O amar verdadeiro, está dizendo da alma, está dizendo algo que muito mais profundo. E na Seichonoye, nós aprendemos que amar é o sentimento de que eu e o outro somos um só. Por exemplo, amar a Deus é sentir que eu e Deus somos um só. O que é amor aos pais? É o sentimento que faz entendermos que eu e os meus pais somos um só. Eu e meus irmãos somos um só. Enfim, o sentimento de amor, ou o sentimento amar, é aquele que faz compreender que nós não somos seres separados. Por exemplo, estava vendo num canal de televisão uma chamada sobre os vários mistérios da vida. E aí dizia nessa chamada, nesse programa de TV, que a ciência não consegue explicar algumas coisas, como, por exemplo, por que você sente vontade de bocejar quando vê uma outra pessoa bocejando. Então, interessante. Pode ser que realmente, pela física, pela ciência, não consiga explicar isso. Conversando sobre esse assunto com a professora Marie Murakami, que é a nossa diretora-presidente da Seichonoye do Brasil, ela disse algo que fiquei muito emocionado, feliz. Ela disse: é verdade, Carlos, a ciência realmente não consegue explicar por que quando alguém está bocejando, a gente também sente essa vontade de bocejar. Mas ela disse: porém, a Seichonoye explica. E sabem que naquele momento eu fiquei: Seichonoye explica? E aí perguntei para ela, claro, né? Como assim, professora? E ela respondeu dizendo: Carlos, isso é a prova maior de que eu e o outro somos um só. Claro que nesse momento eu fiquei, como eu estava dizendo, muito feliz de ouvir isso daí. É verdade. A prova maior de que eu e o outro somos um é justamente isso. Mas tem outras formas da gente mostrar que o amor é algo que está intrinsecamente ligado a todos nós seres humanos. Reparem que quando a gente assiste, por exemplo, um vídeo, por exemplo, postado na internet, no YouTube,
se é um vídeo emocionante, a gente se emociona, como se aquela história que está sendo contada fosse a nossa própria história. Por que será que programas de televisão vêm explorando sempre essa coisa de ajudar o próximo, de dar uma casa, por exemplo, para alguém que não tenha condições? E por que tem tanta audiência programas com esse teor? Justamente porque traz dentro de nós esse sentimento que eu e o outro somos um. Por exemplo, também, quando a gente vê um caso de uma tragédia natural, nós nos sensibilizamos com a dor daquela pessoa. Então a gente se sensibiliza tanto pela alegria de alguém que não tinha condições, por exemplo, de ter uma casa, ou que tinha uma casa em condições precárias. E quando ela é atendida, a gente sente como se fosse a nossa própria casa, ou como se fosse nós que estivéssemos recebendo aquele presente. Mas também nós nos entristecemos quando sentimos a dor do outro como se fosse a nossa própria dor. Então o amor é esse sentimento mágico, especial, que nos faz entender e sentir que somos todos um perante Deus. E aqui o professor Masaharu Taniguchi, ele continua dizendo: o amor verdadeiro não faz a pessoa querer atrair para si tudo o que deseja. No entanto, é a força magnética mais poderosa que existe. Quando nós temos amor manifestado dentro do nosso coração, a gente não fica, eu quero isso, eu vou fazer o impossível para conseguir. A gente não tem, digamos, nós não somos movidos por essa força cega de apenas querer aquilo por querer. Ou porque tal pessoa tem, eu também quero. Mas justamente porque eu não tenho essa ânsia de querer buscar, justamente porque o amor está dentro de mim, eu consigo trazer isso para dentro de mim. E ele explica de uma forma bem interessante aqui no livro sobre esse amor. E ele diz que, assim como a luz do sol, o amor verdadeiro ilumina todas as pessoas. E cita, por exemplo, que os raios solares, ele incidindo na superfície da Terra, faz, por exemplo, derreter os gelos, ele aquece tudo. E ao derreter esse gelo, transforma-se em vapor d'água que sobe para o alto. O Sol fornece calor e por isso consegue fazer com que os oceanos, rios e lagos formem vapores d'água. A força do amor é como a luz solar. Quem deseja obter algo sem oferecer amor é uma pessoa egoísta. E justamente por ser assim, não consegue atrair boas coisas para si. Reparem que as pessoas normalmente tristes, as pessoas que reclamam de não ter boa sorte, na maioria das vezes, são pessoas que, sem perceber, muitas vezes, elas só pensam em si. Quando uma pessoa diz, ninguém me ama, em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: eu não consigo amar o outro. Porque na vida, aqui no plano fenomênico, existe uma lei que diz, dá e receberás. Se você dá amor, você recebe amor. Se você proporciona felicidade a teu semelhante, você receberá felicidade em troca. As pessoas buscam, de uma forma ou de outra, felicidade. Mas nem todas as pessoas se sentem felizes. Outro dia, estava no salão cortando o cabelo e eu vi algumas pessoas ali conversando. De repente, o tema foi esse: o amor verdadeiro existe? Logo, uma das pessoas que estava lá, uma jovem, disse: isso não existe, eu não acredito no amor verdadeiro. Aí uma outra pessoa já participou da conversa, eu lá cortando o cabelo. Aí disse: eu acho que existe. Mas era tudo assim, digamos, eu acho ou não existe. Mas por que tinham essa visão? Provavelmente por aquilo que passaram de experiências nas próprias vidas. Mas estava lá do lado uma manicure e falou assim: não, eu acredito no amor verdadeiro. E aí a outra pessoa disse: eu também acredito. Aí olharam para mim e perguntaram: e você, acredita no amor verdadeiro? Então eu respondi dizendo que eu sou casado e tenho uma esposa maravilhosa. E que se Deus me desse a oportunidade de nascer 10 vezes eu casaria com a mesma mulher. E aí ficaram, nossa. Aí uma outra pessoa que estava do lado disse: eu não.
Eu já casei uma vez, sabe, com ele, não caso outra vez de nunca mais na minha vida. E aí fiquei pensando naquele momento, por que será que há pessoas que acreditam no amor verdadeiro entre marido e mulher e há aqueles que não acreditam? Normalmente isso está relacionado com a experiência que a pessoa teve na sua própria infância. Mas não importa qual foi a experiência que você teve, mesmo que tenha sido negativa, que você cresceu, por exemplo, vendo papai e mamãe brigando o tempo todo. Às vezes, quando estou orientando as pessoas jovens, por exemplo, eu vejo que muitas vezes a pessoa não quer casar, porque ela pensa, sabe, eu não quero casar e viver a mesma vida que meus pais viveram. Mas na Seitonê a gente aprende que nós fazemos a nossa própria história. Eu também, num primeiro momento, eu acreditei de que eu não era feliz e que meu lar não era um bom lar. Então eu reclamava dos meus pais, reclamava da situação financeira, reclamava da casa que a gente vivia, reclamava, enfim, de toda aquela situação. E por muito tempo eu cheguei a acreditar de que eu não tinha tido uma infância feliz. Mas olha só que interessante. Eu reclamava do papai, que às vezes chegava bêbado em casa nos finais de semana, da mãe que às vezes não dava carinho que a gente buscava, da vida de dificuldade. Meu primeiro emprego foi aos 9 anos de idade, então eu achava que eu não tinha tido uma infância. Eu sempre reclamava dessa situação. Mas depois de já praticando a Seitonê há muitos anos, já sendo preletor da Seitonê, numa certa ocasião em casa, já casado com a esposa, filhos, na ocasião eram 3, hoje são 4 filhos, que é a grande riqueza da minha vida, de repente assistindo um programa de TV, musical, com música caipira, antiga, e eu sou de Barretos, interior do estado de São Paulo, cresci, portanto, com música sertaneja, a música caipira. Não sei por que, ao ouvir aquelas músicas, simplesmente eu fui levado à minha infância. E estava eu lá, de repente fechei os olhos e me vi na minha casa, criança, era um domingo, e de repente minha mãe correndo para limpar a casa, porque os parentes iam chegar todos. Aos domingos todos iam para a minha casa. No bairro onde a gente morava não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha asfalto, só tinha luz. Mas mesmo assim, eu lembrei nitidamente como se estivesse acabando de acontecer. Minha mãe correndo, limpando o chão, que era de vermelhão, o chão dela brilhava. As panelas, apesar da gente não ter bem uma prateleira com portas para guardar, ficava de penduradas, mas todas limpinhas. E minha mãe correndo para poder chegar aos parentes. E daqui a pouco escutei os barulhos das buzinas e os carros encostando e aquela alegria. E olha que interessante, eu fui lembrar de meu pai bêbado, como normalmente era no final de semana. Fui lembrar, de repente, dos meus tios, primos, que muitos já não estão mais com a gente. Nem meu pai está mais no mundo físico. E de repente eu comecei a olhar, eu lembrei de detalhes que me fez ver que eu era feliz quando era criança. Então, ou seja, aquela alegria de receber as pessoas em casa era para mim motivo de alegria, mas eu tinha me esquecido disso. Então, quando a gente diz, o amor não existe, porque a vida é difícil, porque as pessoas só pensam em si, se você não pensar em você também, você é um bobo e as pessoas vão passar por cima de você. Na verdade, é porque em algum momento a gente foi tão magoados que a gente, para não se magoar mais, fechou dentro de si mesmo, como se tivesse fechado dentro da sua própria concha e não permitiu mais que o amor brotasse dentro de você. Mas quando a gente lembra com cuidado, a gente percebe que o tempo todo nós fomos abençoados. E veja só, naquele momento tomado de profunda emoção, eu comecei a chorar, porque eu descobri que a minha vida inteira eu tinha sido feliz. Eu costumava às vezes dizer que a Seitonê tinha me trazido felicidade. E olha que interessante, naquele dia eu despertei que a Seitonê não tinha vindo me trazer felicidade. Eu já era feliz. A Seitonê veio me trazer a consciência de que eu sempre fui feliz. E é por isso que
e tenho dentro de mim muito forte. Não importa qual tipo de relação que você tenha com seus familiares, seja com teus pais, seja com teus irmãos, seja com quem for, é fato que um dia você irá sentir saudade deles. E por que a gente sente saudade? Porque há o amor. O amor é isso. O amor verdadeiro nos faz enxergar as pessoas como elas verdadeiramente são. Reparem, vamos pensar. Pense junto comigo. Por que será que os avós dão tanto amor para os netos? Normalmente tem um ditado que diz assim: os pais educam e os avós deseducam. Por quê? Porque os pais estão sempre lá, não faz isso, não faz aquilo, sempre preocupados na educação. E parece que os avós esqueceram tudo que fizeram com a gente e vai lá e enche os netos de mimo. Por exemplo, em casa, nossa, eu apanhava, tinha época da minha vida que eu apanhava 3 vezes por dia. De manhã, de tarde, de noite, quase como se fosse remédio. Até quando não fazia nada, eu levava uns tapas. Eu perguntava, por que estou apanhando? Eu não fiz nada, para lembrar que se fizer vai apanhar. Quer dizer, olha só, era a educação que a minha mãe teve, era assim que ela conseguia educar também. Não estou aqui defendendo que este seja ou não o método correto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da minha experiência, que era essa. E às vezes, quando eu apanhava, eu chegava a pensar, revoltado, que minha mãe não gostava de mim. Eu pensava, porque se ela gostasse de mim, ela não me bateria do jeito que me bateu. Então minha mãe não me ama, de forma alguma ela me ama. Eu cheguei a pensar, será que eu sou filho adotivo? Mas eu olhava, apesar de parecer mais com meu pai, eu tinha muitos traços de minha mãe. Então não dava nem para falar que eu defendia a tese de que realmente era um filho adotado. Embora hoje eu tenha plena consciência que não significa que porque é filho adotado, de que não tem amor. Ao contrário, o amor de pais que adotam uma criança é um amor tão sublime que consegue transcender a coisa do sangue. É o amor espiritual, é um amor profundo. Mas na época o conceito que eu tinha era esse. Então se apanha porque não deve ser filho de verdade. Embora hoje, como eu estou dizendo, não. Aprendi na Seichonoye que o amor verdadeiro, ele transcende inclusive o sangue. Mas foi ao despertar para o amor dentro da Seichonoye que um dia eu descobri que tudo que minha mãe fazia era o melhor que ela podia fazer. Ela tinha uma preocupação. Eu quero que você seja um homem decente. Eu quero que você seja um vencedor na vida. E dentro daquilo que ela tinha de conhecimento, era tudo que ela podia me oferecer. E quando eu entendi isso, eu passei a reverenciar a minha mãe, sabe, o amor que ela conseguia demonstrar dessa forma, ela mudou o comportamento comigo e que acabou afetando até com os meus irmãos também. Mas olha que interessante, passado os anos, casei, meus irmãos casaram-se também, vieram os netos, e quando eu vou para casa, ela sempre vende a imagem de que é brava, minha mãe. De repente está lá, sabe, os netos fazendo alguma coisa, ela diz, olha lá, eu vou bater em você, vou pegar chinelo. Aí ela vai, pega o chinelo, chega perto e faz assim, olha aqui, estou batendo em você, e só faz isso. Ou seja, nem encosta o chinelo. E aí a gente, às vezes, vai dar uma bronca nos filhos, aí fala, não, deixa ele. E aí fico pensando, mas por que será que age assim? Mas se a gente fazendo uma reflexão, a gente vai entender. É que a vida está o tempo todo nos ensinando. E os pais, se tivessem condições de voltar ao tempo, eles com certeza daria para nós uma educação diferente no que diz respeito à manifestação de carinho e de amor. Quando a gente é mais jovem, a gente não tem tantas experiências, a gente acaba reproduzindo aquilo que aprendemos dos nossos pais. Então, como não tiveram manifestação de carinho, às vezes não consegue manifestar o mesmo carinho. Mas quando se tornam avós, então naquele momento, então a vida já ensinou muitas coisas. E não é mais vergonha demonstrar o amor, o afeto que sente então pelas pessoas. Mas eu fico pensando, será que nós não podemos aprender com o que a vida nos mostra e desde já manifestar plena
amor, a demonstração do amor para com os nossos familiares? Eu penso que sim. Para encerrar a nossa atividade de hoje, eu gostaria de encerrar com vocês fazendo a leitura da última página do livro O Amor Tudo Cura, que eu acredito que encerraria de uma forma perfeita o estudo sobre o amor. É do professor Seiichi Taniguchi, que diz: não existe nada que não possa ser curado pelo amor. O amor cura tudo. O amor aceita tudo. Todas as críticas, a arrogância, a civícia, nada conseguem perante o amor. A espada brandida acaba se corroendo. O fogo lançado tem as labaredas endurecidas, que se transformam em acolchoados vermelhos de seda. O amor parece frágil, mas é extremamente forte. O amor é forte porque não exige retribuição. O amor verdadeiro é aquele que só concede, e por isso é só alegria. O amor abandona tudo. O amor dispensa a glória, posição social, fortuna, orgulho e até o despertar espiritual. É indiferente até ao despertar. É Deus, mas não reside no reino de Deus. Esta é a misericórdia de Deus, a autoridade daquilo que é chamado de amor. Insultos, bofetadas, isso não significa nada. O mundo do amor é profundo, não tem fim, e é a fonte de alegria que jorra de maneira inesgotável. Feliz é quem experimenta intensamente um amor doce, capaz de derreter a alma. O amor desce até o nível de um simples mortal, pega-o nas mãos e o conduz. Trata-se de pura alegria e não de louvor ao sacrifício. O amor dá, acende a luz, acolhe as pessoas no peito e salva-as com o seu calor. Muito, muito obrigado. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Registro neste momento a nossa eterna gratidão a todos os mantenedores do nosso programa. Milhares de pessoas são beneficiadas pelo seu amor. Cada pequena alegria, lágrima que é secada, saúde que é recuperada, paz que se restabelece e cada lar que se ilumina, tudo isso alcança o seu espírito, querido mantenedor, estimada mantenedora. E eis a suprema graça. Nada pode trazer mais bênçãos do que sermos alvo da vibração de gratidão de milhares de pessoas. E você aí de casa que se sentiu feliz com o que assistiu, torne-se feliz também na condição de propagador da felicidade. Inscreva-se como mantenedor do nosso programa. Com doações de qualquer valor a partir de R$10 por mês, você se soma a essa enorme corrente do bem e abençoa a si mesmo e a toda a sua família. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5014 2209 e se informe, tá bom? Eu sou mantenedora do programa e eu tenho certeza que você também pode se tornar uma pessoa que leva amor às pessoas como mantenedor do nosso programa. Contamos com a sua colaboração, tá bom? Serenou os nossos corações a mensagem de mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez agradecemos de coração a sua companhia. E não poderá haver distância alguma entre você e a felicidade, quando você estiver bem próximo de Deus. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito,
Isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira, mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. A todos vocês, a nossa eterna gratidão. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!